Bom, superadas as explanações acerca das funções dos direitos fundamentais, falaremos agora sobre a classificação dos direitos fundamentais. E eu já faço um alerta a vocês de que há uma multiplicidade de características dos direitos fundamentais e eu vou tratar aqui as mais importantes, aquelas características consideradas mais essenciais e mais defendidas pelos doutrinadores. Bom, eu começo falando sobre a característica da indisponibilidade dos direitos fundamentais. Bom, com base na característica da indisponibilidade dos direitos fundamentais, nós podemos concluir que os direitos fundamentais eles são insuscetíveis de serem transferidos onerosa ou gratuitamente. Esse caráter ele não se aplica indistintamente a todos e quaisquer direitos fundamentais. É admissível apenas em direitos fundamentais ligados à própria sobrevivência do indivíduo, como, por exemplo, os direitos concernentes à liberdade, à saúde, à integridade física e outros. É importante alertar que existem alguns direitos que podem ser limitados temporariamente e ocasionalmente. E aí eu vou trazer a lição do Uchoa para vocês, que ele exemplifica o seguinte: os estados estrangeiros e o Brasil, excepcionalmente, têm aceitado flexibilizar direitos trabalhistas como arma para contrapor-se à necessidade de demissão coletiva. Portanto, nós temos aí, então, uma flexibilidade aí do princípio, da característica da indisponibilidade dos direitos fundamentais. Ou seja, no tocante a alguns direitos, é sim adotado aí a reserva da disponibilidade desses direitos. Bom, além da indisponibilidade, os direitos fundamentais eles são também relativos, ou seja, eles não são absolutos. Todo direito absoluto ele é considerado uma contradição em termos, porque mesmo os direitos fundamentais sendo básicos, ou seja, não são absolutos, na medida em que eles podem ser relativizados. Primeiramente, porque esses conflitos eles podem entrar em conflito entre si, e nesse caso não se pode estabelecer a priori quem vai ganhar. O conflito, no caso, porque essa questão ela só pode ser analisada do ponto de vista concreto. E em segundo lugar, porque nenhum direito fundamental pode ser usado para a prática de atos ilícitos. Portanto, os direitos fundamentais, além da indisponibilidade, eles também possuem como característica a sua relatividade, ou seja, os direitos fundamentais, eles não são absolutos. Uma outra característica importante dos direitos fundamentais é aquela associada à constitucionalização. E aí eu trago para vocês uma posição importante do constitucionalista Uchoa. Olha só o que ele diz: a principal e mais importante decorrência da constitucionalização dos direitos fundamentais é o fato de que imperam sobre toda a ordem jurídica estatal, devendo, portanto, serem resguardados até mesmo em face do legislador derivado. A característica da constitucionalização considera aí o fato de estarem os direitos fundamentais consagrados em princípios de ordem jurídica. Essa característica, na visão de um outro constitucionalista, o Canutilho, ela tem como sua principal consequência a proteção dos direitos fundamentais perante o próprio controle jurisdicional de constitucionalidade exercido sobre os atos normativos que os regulam. Igualmente, com os demais, é uma característica não absoluta, pois podem existir direitos fundamentais não constitucionalizados, sem prejuízo de serem exercidos. Ou seja, uma situação aí muito forte em relação aos direitos fundamentais. Há ainda a característica de vinculação dos poderes públicos, no qual todos os poderes públicos eles são vinculados aos direitos fundamentais, no sentido de que não se tratam de simples programas ou cartas de intenção, mas de normas revestidas de razoável efetividade. Essa característica, aliada à constitucionalização, ela impede que sejam passíveis de alteração a simples conveniência de poderes constituídos, na medida em que o poder que consagra os direitos fundamentais é superior.
É importante nós termos em mente de que os poderes constituídos, eles devem agir em conformidade com os direitos fundamentais, sob pena de invalidação de seus atos, vez que tais direitos são qualificados como obrigações indeclináveis do Estado. Os direitos fundamentais, pessoal, eles também possuem como característica, e nós já vimos isso nos módulos anteriores, eles também possuem como característica a historicidade. Isso porque considerando que a historicidade e os direitos fundamentais, né, considerando que os direitos fundamentais, eles são frutos de uma construção histórica, ou seja, eles variam de uma época para outra, de um lugar para outro. Por exemplo, na França, logo após a Revolução Francesa, em 1789, na França haviam 3 direitos fundamentais básicos, que eram liberdade, igualdade e fraternidade. Né? Se nós trazermos os direitos fundamentais para 2020, né, quase 300 anos aí após a Revolução Francesa, nós veremos que os direitos fundamentais eles não estão limitados apenas aos direitos de liberdade, igualdade e fraternidade. É uma multiplicidade de direitos fundamentais que foram surgindo aí graças à evolução histórica, graças ao amadurecimento da sociedade, enfim, tudo isso ocasionou e resultou num equilíbrio dos direitos fundamentais adaptáveis à época e ao período no qual estamos vivendo. É importante também que nós desenvolvamos o raciocínio de que os direitos fundamentais eles são imprescritíveis, ou seja, eles não são perdidos pela passagem do tempo, tá? A regra é geral, mas igualmente comporta exceções. A exemplo, por exemplo, da perda a perda fundamental da propriedade alcançado pelo usucapião. Então a propriedade é um direito fundamental, portanto há algumas consequências advindas do usucapião e essas consequências levam à sua perda. Portanto, desconsiderando algumas ressalvas em relação a essa questão, quando o próprio texto legal ele nos traz essas ressalvas, os direitos fundamentais eles são imprescritíveis, ok? Então, não é porque alguém passou dos 30 anos sem usar da liberdade de religião que ele vai ter perdido esse direito, tá? E eu alerto a vocês o seguinte: a expressão imprescritibilidade, ela não é utilizada de forma muito técnica. E isso eu digo porque, na teoria geral do direito, a perda do direito, ela é denominada decadência, sendo que a prescrição é a perda da pretensão. No entanto, no direito constitucional, dizer que os direitos fundamentais eles são imprescritíveis significa dizer que não podem, em regra, serem perdidos pela passagem de tempo. Então há aí uma diferenciação técnica importante que vocês façam para compreender melhor o instituto da imprescritibilidade enquanto característica dos direitos fundamentais. Bom, então eu vou repetir aqui para vocês, para que vocês tenham um melhor aproveitamento das classificações dos direitos fundamentais. Nós começamos falando então que eles são universais, né? Então uma das características é a universalidade. Depois nós falamos da historicidade, falamos também que os direitos fundamentais eles possuem como característica a indivisibilidade, a imprescritibilidade, a relatividade. Eu alertei que os direitos fundamentais eles não são absolutos, inviolabilidade, complementaridade. Esse princípio ele determina que os direitos fundamentais eles não são interpretados isoladamente, de maneira isolada. Ao contrário, os direitos fundamentais eles devem ser conjugados, reconhecendo-se que compõem um sistema único, pensado pelo legislador no intuito de oportunizar a máxima proteção ao valor da dignidade da pessoa humana, tá? E nós temos também como última característica a ser
descrita a vocês a efetividade. E o que significa isso? A atuação dos poderes públicos, ele deve se pautar pela necessidade de se efetivar os direitos e garantias institucionais, inclusive por meio da utilização de mecanismos coercitivos, se necessário for. Bom, esse foi então um módulo de classificação aí dos direitos fundamentais. Espero que vocês tenham aproveitado. A gente se vê no próximo módulo. Até já!